amigo professor Rodrigo Rodrigues na área, ou o Aquaman. Eu trouxe o superpoder de Atlântida para te salvar em geografia. A aula de hoje é o segundo bloco, a segunda parte de industrialização do Brasil. E hoje eu não tô para brincadeira, eu vim salvar esse conteúdo. Cola comigo e a segunda parte iremos trabalhar o milagre econômico e o Brasil em seu projeto neoliberal. Até aí, tranquilo? Pessoal, o milagre econômico, observa aqui, tá gostando, né? Tá gostando aqui? Eu tô ligado aqui, ó, tá? Você não sabe o que isso daqui é capaz de fazer. Mas olha só, vou deixar meu superpoder aqui só um pouquinho. Ah, ele vai ficar aqui, ó, observando a gente, beleza? Qualquer coisa eu faço assim, ele vem igual o martelo de Thor, filho. Martelo do Thor, vem esse daqui, eu tô a imitação barata, tá? Você vem na minha que vai ser sucesso. Bom, milagre econômico brasileiro. Para ficar muito tranquilo, eu preciso que você consiga, tenha essa capacidade de se conectar ao tempo, tá? 1968 até 73. O que você tem que saber, galera? Que eu estou dentro de um processo chamado ditadura militar. 64 a basicamente 85. Show de bola? Ó, respirou. Dentro do recorte da ditadura militar, o que eu tenho, galera? Milagre econômico brasileiro. Então, para definir o conceito de milagre econômico brasileiro, foi o momento, o período em que o Brasil teve um crescimento muito expressivo da sua economia. Desenvolver a economia não quer dizer que eu consigo melhorar as condições sociais da minha população. E foi exatamente isso que aconteceu. O Brasil consegue um grande desenvolvimento econômico, mas também não consegue um grande desenvolvimento social. O rico ficou cada vez mais rico e o pobre se manteve na sua condição de pobreza, se manteve dentro do seu nicho social, não havendo ganhos reais nas questões sociais, como por exemplo, IDH, tá? Vem comigo. Expressivo crescimento econômico, já falei para você, já falei que não teve ganho social. O período da ditadura militar promoveu um crescimento entre 10% ao ano do seu PIB, podendo aí, chegou até 14% ao ano. Galera, a economia não parava de crescer. O Brasil estava num crescimento muito emergente e expressivo. O governo militar é marcado por algumas obras de grande expressão. As obras faraônicas, feitas durante todo o período aí do milagre econômico brasileiro. Você tem em destaque aqui a usina hidrelétrica de Itaipu. Coloquei já o asterisco para você. Observa o seguinte, ela está dentro da bacia do Paraguai, junto com a do Paraná, junto com a do Uruguai, fazendo essa tríplice chamada de bacia da Platina. Até aí, tranquilo? Observa então, falar em bacia hidrográfica do Brasil é falar da usina de Itaipu. Galera, por muito tempo considerada a maior do mundo. Até nos anos 2000, vir a China e fazer a usina de Três Gargantas. Olha só, ela é a maior existente no território brasileiro, só que ela não é 100% brasileira. A usina hidrelétrica de Itaipu, ela está dentro da bacia da Platina. E você vai ter a união aí da bacia do Paraná, bacia hidrográfica do Paraguai e também do Uruguai, fazendo a bacia da Platina. Dentro dela eu tenho a usina de Itaipu, considerada durante muitos anos a maior bacia hidrelétrica do mundo, sendo superada aí recentemente pela China, quando constrói a usina de Três Gargantas, tá? Então falar em potencial energético elétrico é falar de Itaipu, usina hidrelétrica de Itaipu. Não esquece, uma parceria com o Paraguai, sendo ela binacional. É a maior do Brasil, mas não é 100% brasileira. Uma outra obra fundamental e importante, chamada de faraônica, vai ser a conexão entre a ponte Rio e Niterói. Rio de Janeiro e Niterói, né? Duas grandes cidades ou dois municípios muito importantes aqui no estado do Rio de Janeiro. Então observa isso também. Uma outra muito importante, que até hoje não foi finalizada, é a Transamazônica. Falar em BR-230 é falar da BR Transamazônica. E observa, toda BR que começa com o número 2, ela vai fazer conexões do Brasil no sentido leste
e Oeste. Até aí tranquilo? Um grande crescimento econômico, investimento em infraestrutura, um grande desenvolvimento de integração do território nacional. Nós temos aí o Plano de Integração Nacional, construção na década de 60 de uma zona franca em Manaus, muita obra, muito investimento, muito desenvolvimento financeiro e econômico para o país, mas pouco desenvolvimento social. Delfim Neto, o então ministro econômico brasileiro, ele tinha uma frase muito interessante que era mais ou menos assim: primeiro, a gente tem que fazer o bolo crescer para depois dividir. Ou seja, primeiro quem é rico vai ficar mais rico. Para depois, se sobrar algo, a gente vai fazer a distribuição de renda. A gente vai conseguir diminuir as desigualdades sociais. Bem, vimos que durante esse processo não foi o que aconteceu, tá? Então observa, galera, indústria de bens de consumo. Olha o que vai potencializar o crescimento brasileiro. Automóvel, tá? As indústrias automobilísticas se instalando, adentrando o espaço nacional. Eletrodomésticos, lembre-se que a década de 70 foi a primeira Copa no Brasil a ser transmitida em coloração. Olha só, você teve a primeira Copa do Mundo no Brasil em imagens coloridas, não mais preto e branco. E ó, vamos todos juntos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. 90 milhões em ação. 90 milhões em ação, pra frente, Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. Lembra dessa fase? Lembra dessa época? Brasil tricampeão mundial, Carlos Alberto, né? Pelé, olha só que seleção sensacional. Olha o Brasil demonstrando o seu poder, tanto na questão social, tanto em obras faraônicas, desenvolvimento de infraestrutura. Olha só, Brasil também havia um grande momento de repressão da ditadura militar. Foi ali, nos anseios da década de 70, que o então general e presidente do Brasil, Emílio Gastarrzu Médici, ele vai promulgar o AI-5, né? O Ato Institucional 5, um ato onde tirava em grande parte aí a liberdade da população brasileira, tá? E alguns direitos também foram supridos. Pessoal, automobilístico, eletrodomésticos e alimentos. Faça uma associação que na década de 70 você tem a expansão, anota aí, não pode vacilar, a expansão da fronteira, aqui ó, fronteira agrícola, show? Opa, agrícola, beleza? Crescimento brasileiro, ele foi basicamente até a década de 70, quando em 73 eu tenho aí o fim do milagre econômico, sendo simbolizado pela primeira grande crise do petróleo. Não esquece, foi a primeira. A segunda ela vai ocorrer na década de 70 também e 79. Então tivemos um grande crescimento de 68 a 73 e o fim do milagre econômico é datado juntamente com a crise internacional do petróleo. Uma das alternativas para o Brasil sobreviver a essa crise internacional do petróleo é a construção, a criação de um combustível alternativo. Vamos chamar de etanol. Olha só, o etanol é a criação nossa. O Brasil criou o etanol. Vamos derivar o nosso etanol da cana-de-açúcar. Os Estados Unidos também produz etanol, só que ele vai derivar principalmente da sua produção de milho. Brasil, cana-de-açúcar, Estados Unidos, milho. E lembrando que o Brasil tem um grande destaque no cenário internacional na produção de açúcar, tá? De cana-de-açúcar, para ser mais preciso, né? Somos o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo! Até aí, tranquilo? Vimos, ó, uma outra fase da nossa industrialização durante o milagre econômico. E aí você não pode esquecer, né? Que esse processo ele vai ser caracterizado dentro do governo do Médici. Beleza? Emílio Gastarrzu Médici, o nosso, então, general bigode grosso, tá? Brincadeira à parte, galera, vamos para a última fase? Nosso último processão, o governo neoliberal. É uma nova leitura do processo chamado liberalismo. Observa, data dos anos 90, onde eu tenho dois presidentes em destaque, Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, o FHC e o Collor, beleza? Observa o seguinte, esses dois presidentes vão aliar a política do Brasil a um sistema neoliberal e vão estar alinhados também ao consenso de Washington. Na década de 80, finalzinho ali, 89, os Estados Unidos vão traçar um novo planejamento
para desenvolver o neoliberalismo na América Latina. Então, para você conseguir um futuro empréstimo do FMI e até do Banco Mundial, você, país latino-americano, tinha que estar inserido no contexto das políticas do Consenso de Washington. Collor e FHC vão sim, tá, alinhar a política nacional brasileira ao Consenso de Washington. Então, repetindo, Consenso de Washington, uma política desenvolvida pelos Estados Unidos para desenvolver o neoliberalismo na América, tá? América Latina, de uma forma bem geral. O Brasil precisa se recuperar da crise, né, da grande crise que nós iremos vivenciar nos anos 80. Até aí tranquilo? Como sobreviver? Preciso de recursos, preciso de dinheiro, de empréstimo. Então, para conseguir esse empréstimo frente ao FMI e frente também ao Banco Mundial, eu tenho que me alinhar à política que os Estados Unidos propõem. Entre as políticas do Consenso de Washington, do processo neoliberal, vêm as privatizações, marcadas principalmente no governo de FHC. Tá? A companhia Vale do Rio Doce vai ser privatizada pelo FHC, Petrobras, Eletrobras são os três grandes destaques. E observa, Vale do Rio Doce, companhia Vale do Rio Doce, a Petrobras, criação do nosso presidente Vargas lá atrás. Até aí, beleza? Pessoal, o que eu começo a observar também no Brasil anos 90, um processo de desconcentração industrial. Então as indústrias já não estão mais se instalando no nosso grande polo de atração, que é o Sudeste. As indústrias estão sendo direcionadas a regiões que antes, galera, não tinham um nível básico de infraestrutura. Então começa a observar a desconcentração do Sudeste a nível regional para o Nordeste. Beleza ou não? É o processo de desconcentração industrial. Ao invés de investir em Rio de Janeiro e São Paulo, eu vou para uma região onde a mão de obra é mais barata, onde eu tenho mais benefícios ou atrativos fiscais, e isso você não pode esquecer, tá ok? Observa o seguinte também, eu não estou indo mais para grandes cidades, grandes centros, porque é muito caro produzir. Eu estou indo para cidades médias e cidade pequena, onde vai ser muito mais vantajosa a minha produção industrial. E ainda assim eu estou próximo ao grande centro urbano, que haverá ali nele, aí sim a minha comercialização, o meu consumo da minha população. Bom, respira, bastante coisa, né? Bem interessante. Então dividimos o nosso módulo de industrialização em Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, e a outra parte fica entre milagre econômico e o governo neoliberal. Lembrando que a proposta do neoliberalismo é um Estado pouco interventor, é um Estado participando cada vez menos das questões econômicas, por exemplo, tá? É o livre comércio, a livre concorrência, beleza? Você só vai observar a mão invisível aí do Estado. Até aí com muita tranquilidade, não esquece, marcado pelas privatizações, marcado pelo milagre econômico e um exponencial crescimento da economia, mas não ganho social, marcado pelos 50 anos em 5, plano de metas, plano piloto ou projeto piloto, construção de Brasília, tripé econômico, rodoviarismo, carros adentrando o espaço brasileiro, e Vargas, ilhas econômicas, substituição da importação, rompe com a questão de Brasil rural, agora o Brasil tem indústria. Nesse contexto, o Brasil tem uma característica de industrialização tardia, mas ainda hoje é o país com maior destaque no campo industrial de toda a América Latina. Show de bola? Até aí tranquilo? Eu te vejo, galerinha, no próximo tema, na próxima aula de geografia, que ocorrerá em breve. É só você me procurar. E ó, vou para Atlântida, eu já volto.